Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês alguns dos lançamentos do mês de julho. Chegou enfim a vez daquele vídeo que a gente adora assistir para conhecer as novidades que estão chegando nas livrarias. Mas eu vou confessar que eu tive um pouco de dificuldade de achar muitos lançamentos para o mês de julho. Eu não sei se tem a ver com a Bienal que vai acontecer agora na primeira semana de julho, né? Não sei se é por causa disso, mas mesmo assim eu separei alguns lançamentos aqui que eu achei interessantes para compartilhar com vocês. Assim como eu sempre peço, se vocês souberem de algum outro lançamento que vocês estejam aguardando e eu não falar aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente sempre trocar informações e todo mundo ficar sabendo desses lançamentos também. Então se você gosta de assistir esse tipo de vídeo, já deixa o like e se tá chegando aqui agora, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. E ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, tá bom? Então vamos lá aos livros que eu separei. Vocês vão me ver olhando para baixo, eventualmente, porque eu tô aqui com o notebook aberto, com os livros para eu não esquecer de nenhum deles para falar para vocês. O primeiro lançamento que eu separei aqui para contar para vocês se chama O Gato que Amava Livros, do autor japonês Sousuke Natsukawa. Não sei se pronunciei corretamente. Eu achei essa sinopse legal porque vai falar muito sobre o poder dos livros, sobre o amor aos livros. E a sinopse é a seguinte: a livraria Natsuki é uma loja de livros usados, com estantes que vão do teto ao chão, abarrotadas de obras literárias. O personagem Rintaro Natsuki adora esse local, que foi erguido pelo seu avô, que foi quem o criou. Só que quando esse avô acaba morrendo, ele se entristece e se preocupa que vai precisar fechar essa loja. E num desses dias em que ele estava para baixo, pensando nessa possibilidade de precisar fechar a loja, ele encontra um gato que surge de maneira misteriosa e que tinha uma missão de encontrar um amante de livros e viver uma aventura de encontrar livros que estavam abandonados. Parece ser uma história bonitinha, uma história reconfortante, como fala aqui na sinopse. Inclusive aqui tá falando que foi um fenômeno editorial no Japão e que a história vai falar muito sobre encontrar a própria coragem e sobre cuidar de si mesmo e dos outros. Esse livro vai ser lançado pela editora Planeta. No comecinho do mês está previsto e eu acho que vai ser uma história assim bem reconfortante mesmo, como fala aqui. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Outro lançamento da editora Planeta, mas agora pelo selo Outro Planeta, é Coisas que Preciso Te Dizer Hoje, Mensagens para Abraçar Seu Coração, do autor Vitor Fernandes. Esse é um livro de autoajuda. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu achei interessante porque parece que é um livro que a cada página, não sei, porque não tem fotos aqui, então eu não vi como ele é, mas parece que a cada página ele vai te dar um conselho, uma mensagem que você precisa ouvir naquele dia, que vai te ajudar a se animar naquele dia. E aqui na sinopse tem até alguns exemplos do que a gente vai encontrar no livro, como: você ainda vai conquistar tanto, vai ter tantas coisas dando certo, vai chegar tão longe, vai realizar muitos e muitos e muitos sonhos, você vai ter um caminho, uma vida bem melhores do que imaginou ou planejou. Então, são mensagens bem positivas para levantar o nosso ânimo e melhorar o nosso dia. Então, eu achei interessante. E ao mesmo tempo, aqui tá falando também que vai ter aquela parte mais realista, né? Alguns dias e alguns momentos serão mesmo ruins e pesados. Não haverá equilíbrio entre as coisas boas e as más. As boas serão ampla maioria, principalmente se você souber olhar o lado positivo de tudo. Mas lembre-se de que a felicidade não é a ausência de momentos desafiadores e dias complicados. Então, eu gostei desse livro. Tem chance de ser um bom livro, aquele que te conforta e te incentiva a seguir adiante. Eu gosto desse tipo de livro, não sei se vocês gostam. Como eu falei, eu sei que muita gente não gosta de livros de autoajuda, mas eu achei esse daqui interessante. Eu ainda não li nada do autor Vitor Fernandes, mas eu acho que tem um ou outro na minha lista já, que eu me interessei pela sinopse. Agora vamos aos lançamentos da editora Intrínseca. O primeiro que eu separei aqui, ele é bem diferente. Eu trouxe para mostrar para vocês justamente por causa disso, porque eu achei ele bem diferente mesmo.
Se chama Vai Doer, As Aventuras de um Médico em Crise, do autor Adam Kay. Esse autor, ele é um ex-residente de medicina e ele resolveu, enquanto ele fazia sua residência ou no início da sua carreira, não sei bem ao certo, escrever um diário ao final de cada dia, mesmo cansado, contando com detalhes como foi o seu dia, o que ele fez. Inclusive, aqui fala que tem detalhes que a gente nem gostaria de ouvir, bem assim, minuciosos, de como foi o tratamento que ele fez, alguma cirurgia, alguma coisa que ele aprendeu naquele dia. Enfim, e fala e parece ser um livro bem humorado e divertido. E vai mostrar então essa realidade que a gente desconhece de um residente de medicina. E a gente vai ver a sua jornada durante seus anos de trabalho no sistema público de saúde do Reino Unido. Então, com uma narrativa que parece que vai ser bem leve e divertida, a gente vai conhecer o cotidiano de um médico. E aqui tá falando que ele foi vencedor do National Book Awards em 4 categorias, incluindo o melhor livro do ano. E esse daqui é o primeiro livro do autor. Achei bem legal, parece ser um livro bem divertido. Talvez para quem goste daquelas séries que passa dentro de um hospital, como Grey's Anatomy, ER, pode ser quem goste, né? Eu achei interessante. Eu gosto dessas séries, de ver por trás ali das cirurgias. Eu sei que muita coisa é inventada para as séries, né? Para as ficções, mas eu gosto, eu sempre gostei de assistir. Então talvez eu goste desse livro aqui. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários também. Outro lançamento da Intrínseca que eu separei aqui é A Influencer, da Ellery Lloyd. Quer dizer, na verdade não é autora, eu tô vendo aqui que é um pseudônimo de um casal. O casal se chama Colette Lyons e Paul Vlitus, não sei agora como se pronuncia. E esse livro, ele veio pelo Clube Intrínsecos. Achei a premissa bem legal. Amy Jackson é uma influenciadora. Seus seguidores a veem como uma mulher de língua afiada e que não perde a chance de falar a verdade. O seu marido a enxerga como uma profissional brilhante, porém acha que ela aumenta um pouco as histórias às vezes. E também tem aquela pessoa que a segue de forma obsessiva no Instagram, que acha que ela tem de tudo e não merece tudo aquilo que ela tem. E aí a gente vai ver os perigos da hiperexposição da vida privada. Aqui a família dela começa a correr perigo, o casamento começa a ceder sob a pressão do sucesso que ela faz. Então o livro vai levantar questões bem interessantes sobre a forma que a gente vive hoje, até que ponto uma pessoa é capaz para conseguir um like na internet. Bem legal, eu achei a sinopse, porque parece que vai ser narrado sobre a perspectiva de 3 personagens diferentes e vai ter essa perseguição, né? Vai ter esse seguidor stalker e que vai acabar colocando a família dela em perigo de alguma forma que a gente desconhece. Então parece interessante. Se você for assinante do Clube Intrínsecos e já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou. Mais um lançamento da editora Intrínseca que eu separei aqui para contar para vocês é Tudo que eu sei sobre o amor. Esse daqui também é escrito, é como se fosse a biografia dessa autora, da Dolly Alderton. E aqui fala que é descrito como um Sex and the City para millennials e também uma espécie de o diário da Bridget Jones da vida real. Porque vai falar sobre a vida real da autora, sobre essa década entre os 20 anos e os 30 anos, sobre as descobertas, os romances, as experimentações. Então a gente vai conhecer a trajetória da autora da vida jovem até a vida adulta. Aqui fala que é um misto de sessão de terapia com muita fofoca. E que com essas histórias é impossível a gente não se identificar com alguma coisa que ela vivenciou e escreveu aqui no livro. Então vai contar como que aqui fala, como é o verdadeiro caos de amadurecer. Então se você gostou de Sex and the City e o Diário de Bridget Jones, pode ser que você goste desse livro aqui, que é a biografia da autora, mas que parece que é contada de forma bem divertida.
E esse livro dela também ganhou o National Book Award de melhor biografia no ano de sua publicação no Reino Unido. Legal, né? Ó, são livros, tô pegando livros que só ganharam prêmios aqui. Pela editora Faro vai lançar o livro Ponte do Medo, do autor Taylor Adams. Eu gosto de ver os lançamentos da editora Faro porque a maioria deles é suspense, thrillers, cheio de mistério, as histórias. Então eu sempre gosto de ver quais são os futuros lançamentos da editora. E esse daqui é um thriller psicológico. E a sinopse é a seguinte: 3 meses atrás, a irmã gêmea de Lena dirige até uma ponte e salta 60 metros para a morte. Pelo menos essa foi a versão que a polícia contou. A Lena desconfia de uma informação ou outra e começa a investigar por conta. Ela chama o policial responsável para uma entrevista e quando ele começa a contar algumas informações, ela vê que algumas coisas não estão batendo. E aí, conforme ela vai se aprofundando na investigação, vai descobrindo mais detalhes, ela acaba colocando a sua própria sobrevivência em risco. Aqui fala que o Taylor Adams é um aclamado escritor de thrillers e diretor de curtas-metragens. Eu não conhecia, eu não li nenhum livro ainda desse autor, mas achei interessante esse thriller aqui e acho que já vou também adicionar à minha wishlist. Porque vocês sabem, né? Eu amo suspense. Agora, pela editora HarperCollins, o primeiro que eu separei aqui é um que eu já li, que é O Beijo do Rio, do Stefano Volpe, que veio na caixinha da Tag Inéditos. Eu já falei sobre ele aqui, inclusive ele tá no último vídeo que saiu aqui no canal, onde eu conto os meus 5 livros favoritos que vieram na caixinha da Tag Inéditos. Esse é um deles, então vão lá conferir depois desse vídeo, porque eu faço uma mini resenha desse livro. Mas eu adianto que esse livro é um misto de suspense policial com suspense psicológico, tem um toque de drama. A gente acompanha a jornada do protagonista Daniel, investigando a morte do seu melhor amigo e primeiro amor, o Romeu, que a princípio a polícia deu como suicídio, mas a pessoa que pede ajuda dele duvida disso, então ele volta para sua cidade natal para investigar melhor esse caso. E aí a gente vai ver as dificuldades que ele passa, porque ele tinha saído dessa cidade há 10 anos com a ideia de nunca mais voltar, porque ele tinha memórias muito ruins de tempos vividos ali. E agora ele tá de volta para fazer essa investigação. E ao mesmo tempo ele vai descobrir mais sobre si mesmo, memórias do passado virão à tona e talvez finalmente ele vai conseguir ficar em paz consigo mesmo. E esse foi um livro, assim como eu falei lá no Instagram quando eu postei a resenha. Se você não me segue por lá é @entrefinoscalhamaços, assim como o nome do canal. Eu falei que foi um livro surpreendente e ao mesmo tempo doloroso. É um livro que traz temas pesados, mas que eu recomendo demais a sua leitura. Vão lá conferir a resenha e já adiciona esse suspense nacional à sua wishlist, porque eu acho que merece vocês darem uma chance para esse livro. A HarperCollins vai lançar também, nesse mês de julho, a trilogia do Senhor dos Anéis com novas capas. As capas agora da série que vai lançar no Prime Video. Eu achei elas bem legais, vou deixar passando na tela para vocês darem uma olhada. Dos 3 livros, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. O que eu mais gostei foi a do Retorno do Rei, mas achei as 3 bem bonitas. Vamos ver o que essa série promete pra gente. Pela paralela, outro livro que veio na caixinha da Tag Inéditos, que é O Livro dos Anseios, da Sue Monk Kidd. Outro livro incrível que veio na caixinha nesse ano. Aqui a autora ela teve uma ideia que eu achei genial. Ela pensou, e se Jesus tivesse tido uma esposa? E ela criou então a personagem Ana, aqui no livro, é a esposa de Jesus. Então, a gente vai ver, na verdade, o livro, ele é baseado na realidade, na história que a gente conhece, da Bíblia, enfim, mas com bastante coisa ficcional que ela criou, como, por exemplo, a própria protagonista, a Ana. Aqui a história é sobre ela, é sobre a Ana. E até chama O Livro dos Anseios, porque ela sempre teve vontade de ter voz, sempre quis ser ouvida. Então aqui a gente vai ver muito sobre o que as mulheres passavam naquela época, porque elas não tinham voz para nada. Então, através da vida da Ana e de algumas mulheres que a cercavam, a gente
consegue enxergar isso. E depois, quando ela se casa com Jesus, a gente vê um pouco da história real, né, que a religião nos conta. E aqui tem até aquela cena da crucificação, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, talvez já viu em filme, mas que contado através dos olhos da Ana, que foi a esposa de Jesus na história, acaba sendo ainda mais pesada, mais emocionante. Eu gostei muito desse livro. A princípio, quando eu vi a sinopse, eu não esperava muito dele, mas me surpreendeu demais. Vão lá conferir a minha resenha no Instagram. E também recomendo muito a leitura desse livro para vocês. Por fim, pela editora Arqueiro, eu separei 2 lançamentos aqui para contar para vocês. Um deles é A Hipótese do Amor, da autora Ali Hazelwood, ou Ali Hazelwood, não sei como se pronuncia. Só sei que eu escutei muito sobre esse livro antes dele lançar aqui no Brasil. Aqui fala até que é um sucesso do TikTok. Esse livro vai contar a história da Olive Smith, que é uma estudante de biologia da Universidade Stanford. Após ela sair algumas vezes com o Jeremy, ela descobre que a sua melhor amiga gosta bastante dele e decide juntá-los. E para mostrar que tá tudo bem os dois ficarem juntos, ela decide inventar um namoro de mentira. E aí ela beija a primeira pessoa que ela vê pela frente, que foi o Adam, que é um professor que é conhecido ali na universidade por levar os alunos às lágrimas. E o que mais choca a Olive é que o Adam concorda em seguir com essa farsa, fingindo que é o seu namorado. Só que depois de um tempo, o que era fingimento, o que era só uma hipótese sobre o amor, se transforma em algo inesperado para os dois. É uma comédia romântica, como eu falei, muito falada. Eu tenho bastante curiosidade de conhecer, muita gente leu e gostou. E finalmente então está chegando no Brasil. Aqui tá falando que é um livro engraçado, sexy e inteligente. E se tornou uma das grandes sensações do TikTok. Parece ser uma história bem leve e divertida. E tem tudo para ser muito bom. E o último aqui da lista, que eu separei pela editora Arqueiro, é A Última Livraria de Londres, um romance sobre a Segunda Guerra Mundial. Mais um livro que vai falar sobre o poder da literatura. Aqui a personagem, ela sai do interior da Inglaterra para ir para Londres a fim de encontrar um recomeço em sua vida. Porém, quando ela chega, ela encontra um cenário bem sombrio. Bem na época em que o Hitler começa a atacar ali a Europa. E o único emprego que ela consegue encontrar é numa livraria. Porém, ela nunca gostou tanto de ler, então ela nunca lia o que ela vendia lá na livraria, até que ela ganha um exemplar de presente de uma pessoa especial e decide dar uma chance, e o que a princípio era só uma obrigação, ela acaba se apaixonando pela leitura, e isso acaba transformando o seu dia a dia diante daquele cenário tenebroso da guerra. O livro é inspirado na história real das poucas livrarias que sobreviveram aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos uma ficção histórica e eu acho que pode ser bastante interessante. Mais um livro aqui que fala sobre o amor aos livros e como ele pode transformar a vida de uma pessoa. E é algo que a gente conhece bastante, né? Já que a gente gosta bastante de ler. Então a gente sabe qual é o potencial de um livro que ele pode fazer nas nossas vidas. E esse foi o último livro, então, gente, que eu separei para contar para vocês. O que vocês acharam desses lançamentos que eu compartilhei aqui com vocês? Já tinham ouvido falar sobre algum deles? Já tinha algum deles na wishlist? Ou adicionou algum deles à wishlist depois que viu o vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e compartilhe com seus amigos para eles ficarem sabendo também desses lançamentos do próximo mês. Tá bom? Eu fico por aqui então, gente. Até o próximo vídeo.